Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, caríssimo seminarista, hoje gostaria que nós meditássemos juntos sobre dois elementos. O primeiro, a dinâmica do agricultor, e o segundo, o tamanho da semente. Nós percebemos que o evangelho de hoje está dividido em duas narrações, em duas parábolas. Na primeira parábola, Jesus relata a dinâmica do agricultor. E na segunda, ele compara o reino dos céus à semente de mostarda. Então, guiados pelo Santo Evangelho, vamos nos permitir este tempo de meditação. A dinâmica do semeador. Em primeiro lugar, amados irmãos, para que a semente possa nascer, possa dar frutos, é necessário que o agricultor prepare a terra. E para preparar a terra, ele precisa realizar duas coisas. A primeira coisa consiste em retirar da terra alguns elementos. E a segunda coisa é acrescentar na terra algumas coisas. Para que a semente do reino de Deus possa lançar raízes na nossa vida, nós precisamos, como agricultor, realizar também no nosso coração essas duas atitudes: retirar e acrescentar. Precisamos retirar o mal da nossa vida. Precisamos arrancar aquelas ervas que atrapalham no campo a que a semente cresça e que atrapalham no nosso coração a escuta do Evangelho. Precisamos deixar o campo do nosso coração limpo, sem plantas indesejadas, sem pedras que atrapalham e fazem os pés caírem, tropeçarem
precisamos arrancar do solo do nosso coração tudo aquilo que impede o evangelho de acontecer. Dizendo ainda de modo mais claro, precisamos arrancar o pecado. O evangelho de Deus não pode dar seus frutos num coração onde se conserva o pecado. E por isso a igreja coloca à nossa disposição o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, que arranca do nosso coração toda a erva daninha do pecado. Precisamos, amados irmãos, retirar a preguiça espiritual. Quantas vezes nós analisamos a nossa própria vida, fazemos uma análise do nosso jeito católico de ser e logo percebemos que o nosso problema não é falta de fé. O nosso problema, às vezes, é uma certa preguiça espiritual, é uma falta de ânimo na nossa vida espiritual que nos faz viver quase uma experiência do tanto faz. Tanto faz ir à missa ou não ir, tanto faz rezar o terço ou não rezar, tanto faz meditar a Bíblia ou não meditar, tanto faz colocar os filhos na catequese ou menos. Arrancar a preguiça espiritual, arrancar o pecado. Arrancar, amados irmãos, o egoísmo. O egoísmo atrapalha a semente do evangelho. A vida cristã se dá em modo comunitário e comunidade não combina com egoísmo. Mas nós precisamos também, assim como o agricultor, não apenas retirar do terreno alguns elementos. Precisamos sim acrescentar outros. Assim como no terreno, o agricultor precisa acrescentar várias coisas para que aquele terreno possa se tornar fértil. Nós precisamos acrescentar na nossa vida espiritual tantas outras realidades. Por exemplo, mais tempo dedicado a Deus. Nós que vivemos um dia a dia tão corrido e às vezes quase que sem se dar conta, nós acabamos nos esquecendo do Senhor. Ou então, quando damos o nosso tempo ao Senhor, nós damos de modo mesquinho, nós damos de modo medido. Deus, que não fez conta nenhuma de sua vida ao se entregar na cruz, às vezes nos vê fazendo contas. Eu vou naquela missa ali porque é mais rápida. Eu vou fazer isso agora para que depois eu fique livre. Eu vou na missa de manhã para eu passar o meu domingo livre. Retirar e acrescentar. Acrescentar tempo a Deus na nossa semana. Tempo de meditação. Tempo de evangelho. Tempo que nós gastamos tanto nas redes sociais. Tempo para que a palavra de Deus ganhe espaço. Essa é a primeira parte da dinâmica do agricultor. Acrescentar e retirar. Mas Jesus continua. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Jesus começa então a narrar o desenvolvimento da planta. Qual seria o desenvolvimento da vida espiritual? Para a gente analisar a nossa vida espiritual, nós precisamos olhar para ela como se fosse esta planta. Será que a vida espiritual está aparecendo as folhas? Que folhas seriam essas da vida espiritual? Em primeiro lugar, uma necessidade das coisas de Deus. Quando a missa para mim se torna algo necessário para a minha semana, isso é, as folhas do reino de Deus que começam a brotar na minha vida. Quando eu transformo de obrigação em necessidade, são as primeiras folhas do reino de Deus que estão brotando na minha vida. E Jesus continua, depois, primeiro as folhas, depois a espiga.
A espiga seria o trabalho missionário. Não pode existir fé cristã se nós não nos tornamos missionários. Nós não podemos viver a nossa fé cristã de modo passivo, com os braços cruzados. É necessário sair ao encontro do outro. É necessário comunicar ao outro que primeiro nós recebemos. E estes seriam, então, o aparecer das espigas. E Jesus ainda completa. Primeiro as folhas, que é a necessidade de Deus. Depois a espiga, que é o ímpeto missionário, que é chamar mais alguém, que é fazer alguma coisa, e o Espírito Santo vai iluminando cada um de nós. E depois os grãos que enchem a espiga. São os frutos da vida cristã. E nas Sagradas Escrituras nós encontramos alguns frutos da vida cristã. Por exemplo, a paciência. A paciência é um fruto da vida cristã. Quando nós enfrentamos a realidade com paciência, sabendo que Deus opera e opera lentamente na nossa vida, são os frutos aparecendo. A paz, quando nós valorizamos mais a paz do que até mesmo a nossa ideia, do que até mesmo a nossa mente fechada para um argumento, significam que estão aparecendo os frutos na nossa vida. Mas existe um fruto mais vibrante entre eles. É o fruto da caridade. Somente é cristão, somente deu espaço na sua vida para o reino de Deus, aquele que compreende na própria vida que o fruto da caridade é o mais belo. A caridade que é olhar para o outro como Deus olha o outro, não como nós olhamos, nós que somos frágeis, nós que somos míopes espiritualmente. Olhar para o outro como Deus olha. E Deus olha para o outro com perdão, com amor, com misericórdia. Mas Deus olha para nós para nos fazer o bem. Quando nós sairmos para fazermos o bem ao outro, significa que os frutos do reino de Deus estão começando a brotar na nossa vida. Mas não termina por aí. Jesus apresenta a última etapa. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Haverá uma colheita na nossa vida. Quando nós comparecermos diante do tribunal de Cristo, como diz a segunda leitura, será o dia da colheita. E como nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? Como árvores generosas, com frutos maduros, com frutos vistosos? Ou iremos comparecer como árvores ressequidas, que não deram fruto, ou os seus frutos foram amargos, ácidos? Um dia, todos nós, cada um de nós, haverá de comparecer diante do tribunal de Cristo. E neste tribunal, nós iremos aparecer como nós realmente somos. Não haverão subterfúgios, não haverão mais máscaras. Toda a nossa verdade estará diante do tribunal de Cristo. Amados irmãos, o tribunal de Cristo não é uma ameaça para nós. O tribunal de Cristo é um convite amoroso do Senhor. Dê fruto nesta vida, para que você se apresente na vida eterna com as mãos cheias, com as mãos plenas de abundantes frutos. Então esse é o primeiro momento do Evangelho. A dinâmica do agricultor. Preparar o terreno, retirando algumas coisas, acrescentando outras, começar a ver crescerem as folhas, que é a necessidade de Deus, depois a espiga,
que é o ímpeto missionário, depois os frutos, que são vários modos de revelar a presença de Deus, a paciência, a paz, a caridade, até que por último chegará o momento da foice, chegará o momento da colheita, do tribunal do Senhor, e nós estaremos com as mãos derramando de frutos para apresentar ao Senhor. E agora chega o momento de meditarmos a última parte do Evangelho, o tamanho da semente. Até aqui, nós podemos ficar assustados, porque parece tanta coisa, parece que devemos fazer tanto, devemos retirar algumas coisas, devemos acrescentar outras, devemos frutificar, devemos criar raízes. Parece um trabalho impossível. Mas Jesus, na segunda parte do Evangelho, nos acalma e diz: vejam o tamanho da semente de mostarda, a menor de todas as sementes, e quando lançada na terra, se torna uma grande árvore. Amados irmãos, o reino de Deus é semeado em pequenas sementes. Os pequenos gestos de cada dia, as pequenas atitudes de amor para com Deus e para com o irmão, são essas sementes pequenas que irão um dia dar o fruto da salvação na nossa vida. Nós não precisamos realizar grandes e maravilhosos atos. Nós não precisamos ser super-heróis. Nós precisamos ser constantes no lançar pequenas sementes, dia após dia, com constância. A constância e a perseverança de um passo mantido por amor a Deus, por amor aos irmãos. E no final, quando nós menos percebermos, nós veremos que na nossa vida brotou a salvação. E a gente vai olhar para trás e verá, cada um de nós irá ver que foram as pequenas sementes, aos olhos humanos pequenas, que floresceram e que agora dão frutos preciosos para o Senhor. Deixemos-nos, amados irmãos e irmãs, tocar por este Evangelho e, sobretudo, supliquemos a Mãe de Jesus que ela nos ajude a realizarmos o que a Palavra de Deus fez nascer no nosso coração. Amém. Fiquemos de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador